Olá, pessoal! Seja bem-vindo aí a mais uma aula aqui do nosso curso de Cultura, Linguagens e Tecnologias da Informação. Na aula de hoje nós falaremos sobre os tipos de linguagem. Então, vamos lá. Bom, cabe a gente iniciar, afirmando que o ser humano ele criou e continua criando vários tipos de linguagem que lhe permitem pensar as diversas facetas da realidade e também se expressar e se comunicar com os seus semelhantes. Nós temos a linguagem matemática, as da informática, as linguagens diversas, as linguagens artísticas, dentre as quais nós englobamos a arquitetônica, a musical, a pictórica, a escultórica, a teatral, a cinematográfica, as linguagens gestuais, da moda, as espaciais, dentre tantas outras. Os avanços da tecnologia nos obrigam a adaptar as linguagens já existentes e a criar novas, mas adequadas às necessidades da contemporaneidade. Será então que todas essas linguagens se estruturam da mesma forma? O repertório de signos e as regras de combinação e de uso desses signos são similares? Bom, se você não sabe o que é repertório, regras de combinação, regras de uso, é porque você faltou a aula, tá? Você pulou a aula ou então você caiu aqui de paraquedas aqui nesse vídeo aqui e está por fora. Então eu recomendo que você acesse a playlist no canto superior direito da sua tela e veja as aulas anteriores, onde nós abordamos aqui todos esses elementos que estruturam a linguagem. Signos, repertório, regras de combinação, regras de uso. Está tudo descrito aí nas aulas anteriores. Então você volta lá, veja essas aulas aqui e retome essas aulas depois que já tiver entendido esses conceitos. Beleza? Bom, logo à primeira vista fica claro para nós que algumas dessas linguagens elas têm estrutura mais flexível do que as outras. Tomando a linguagem da moda como exemplo de linguagem flexível, nós percebemos que seu repertório de signos é alterado com muito mais rapidez do que os sons e as palavras que compõem uma língua. Há signos que caem em desuso, como o espartilho, e há outros que são introduzidos a cada nova estação, como as sandálias abotinadas. Quanto às regras de combinação, elas também são variáveis. Hoje é possível usar botas e outros calçados pesados com roupas de tecidos leves, criando um grande contraste. A sobreposição de peças do mesmo gênero, como blusas usadas umas sobre as outras, continua na moda. Há alguns anos, isso seria inadmissível e considerado de mau gosto. Em relação ao uso, podemos dizer o mesmo. Hoje, os shorts e os jeans, por exemplo, eles podem ser usados em ocasiões mais formais. Roupas femininas que eram consideradas de uso íntimo, como a combinação desde o final do século XX, passaram a ser usadas como peça principal à vista de todos. Então, a flexibilidade característica da linguagem da moda, ela decorre do fato de que ela não se estabelece como as línguas faladas por meio de um processo de cristalização social. Do contrário, ela é ditada por um pequeno grupo de costureiros, desenhistas e editores de moda que, por estarmos em uma sociedade capitalista, incentivam mudanças que estimulem o consumo o tempo todo. Ok? Já no outro polo, nós podemos usar como exemplos as linguagens do computador. A Visual Basic, a JavaScript, a Python, que são fortemente estruturadas e bastante inflexíveis. Essas linguagens têm um número limitado de signos e de regras de combinação. E o computador só responderá dentro desses limites. Por exemplo, se nós errarmos uma letra de um endereço eletrônico, a mensagem não será enviada. Então, as linguagens da informática, elas são consideradas um exemplo de linguagens inflexíveis, que não permitem aí a mudança de seus signos, de seus repertórios e regras de combinação a todo momento. Beleza?
Bom, as linguagens artísticas elas já constituem um meio termo. Por um lado, elas respeitam a especificidade de cada campo artístico. Por outro, elas tendem a explorar esse campo e as possibilidades de cada linguagem até o seu limite máximo. E é exatamente a essas explorações que devemos o desenvolvimento e a criação de novos estilos e técnicas. Em relação à linguagem do desenho, por exemplo, é possível desenhar com um único fio preto, contornando pregos galvanizados para formar uma trama contínua, da qual sobressai a figura de uma mulher. Então é importante lembrar neste ponto que as linguagens só se desenvolvem em função de projetos. As linguagens artísticas, por serem mais flexíveis, elas podem se estruturar e reestruturar a partir de projetos específicos. No caso das artes visuais, as regras da perspectiva só foram descobertas e usadas na pintura porque o projeto do Renascimento era o de retratar o mundo como ele é visto. E para isso era importante inventar uma técnica para representar a tridimensionalidade, uma altura, largura e a profundidade, sobre uma superfície bidimensional, composta de altura e largura. Beleza? Então, gente, esses são os principais tipos de linguagem que eu busquei mostrar para vocês aqui. Mostrar quais delas são flexíveis, quais são inflexíveis, né? Quais delas ficam no meio termo aí, beleza? E eu fico com vocês por aqui, beleza? Mais uma vez eu peço para que você dê um like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos novos aqui no canal. Mais uma vez eu peço para que você compartilhe a playlist desse curso nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Ajude aí o nosso projeto aí a ganhar o maior número de seguidores e apoiadores possível. Beleza? Então por hoje é só. Vejo vocês em uma próxima aula aqui para o nosso curso. Um forte abraço e até lá!